E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma análise bem específica, quase um trabalho de detetive no universo da arquitetura naval. A missão? Decifrar 5 termos que caíram numa questão de concurso, tudo com base no livro Arte Naval. É um verdadeiro desafio de precisão. Bom, o desafio está lançado. A questão vem direto de um concurso da Marinha para praticante de prático de 2012. A regra é clara: usar o livro Arte Naval como guia para analisar cada afirmativa e separar o joio do trigo, o certo do errado. Vamos nessa? E para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Primeiro, a gente entende o desafio. Depois, vamos analisar um por um: tosamento, os comprimentos, alquebramento e pontal. E no final, a gente chega no veredito. Simples assim. Ok, nosso primeiro alvo de análise é o termo tosamento. É um conceito-chave para a gente entender a silhueta, a forma de um navio. Certo. A primeira afirmativa diz que o tosamento é essa curvatura que vai definir o jeitão do convés principal e também o limite de cima do costado. A pergunta é: essa definição está correta? Bate com o que diz a arte naval? E a análise vem para confirmar. A definição oficial é exatamente essa. É a curvatura longitudinal do navio, aquela que a gente vê de lado, e que desenha o contorno de cima do casco. Ou seja, a descrição da questão está certíssima. Então, sem mistério. A primeira afirmativa está correta. Seguindo em frente, agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos analisar as afirmativas 2 e 5 juntas. O motivo? As duas falam sobre jeitos diferentes de medir o comprimento de um navio. Olhar para elas lado a lado ajuda a gente a comparar e ver se faz sentido. Então, aqui estão elas. A afirmativa 2 tenta definir o comprimento de arqueação. E a 5, o comprimento de roda-roda. O ponto central aqui é saber se a descrição que elas fazem corresponde mesmo ao termo que elas estão usando. E é aqui que a gente encontra o problema. A análise mostra que a descrição da afirmativa 2, na verdade, se encaixa na definição de comprimento total, ou LOA. Já a descrição da afirmativa 5 se refere ao comprimento no convés principal. Ou seja, os conceitos estão todos misturados. Sendo assim, o veredito aqui é bem direto. Tanto a afirmativa 2 quanto a 5 estão incorretas. Isso mostra como nessa área o nome certo para a coisa certa é absolutamente crucial. Nosso próximo termo da lista é alquebramento. E atenção, porque esse termo não descreve uma característica do projeto do navio, mas sim um problema estrutural. A afirmativa 3 define alquebramento como essa curvatura da quilha para cima, como se o navio estivesse arqueando as costas, e diz que é uma deformação permanente causada por fraqueza ou algum dano. Vamos checar. E a análise técnica confirma tudo, ponto por ponto. É de fato uma deformação permanente da quilha com a convexidade para cima. E, o mais importante, isso é um sinal de avaria, de fraqueza na estrutura. Não é algo que vem de fábrica. Portanto, o veredito para a terceira afirmativa é correta. Uma definição bem precisa de um problema estrutural bem sério. Chegamos ao nosso último termo para análise individual, pontal. Essa aqui é uma medida vertical, uma dimensão fundamental na estrutura de qualquer embarcação. A afirmativa 4 nos dá uma definição bem técnica do pontal. É a distância vertical, medida bem no meio do navio, entre a linha do val do convés principal e a linha da base moldada. E a análise confirma, de novo, sem tirar nem pôr. O pontal é exatamente essa dimensão vertical, a medida que vai da base moldada lá do fundo até o val do convés principal, bem no meio do navio. Com isso, a gente pode bater o martelo. A afirmativa 4 também está correta. Muito bem. Já passamos por todas as 5 afirmativas, uma por uma. Agora é a hora da verdade, juntar todas as peças do quebra-cabeça e descobrir qual é a resposta final da questão. Então, vamos só recapitular o nosso placar. Afirmativa 1 sobre tosamento, correta. A 2 sobre comprimento de arqueação, incorreta. A 3 sobre alquebramento, correta. A 4 sobre pontal, correta. E a 5 sobre o comprimento de roda-roda, incorreta. No final, ficamos com 3 certas e 2 erradas. Com base nessa análise toda, as afirmativas que são verdadeiras são a 1, a 3 e a 4. E isso nos leva direto para a opção A como a resposta correta da questão do concurso. Então, para a gente não esquecer, o que fica dessa análise? As definições essenciais que estavam corretas. Tosamento é a curvatura longitudinal do navio.
Alquebramento é aquela deformação da quilha para cima. E pontal é a dimensão vertical que vai da base até o convés principal. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, não é? Em áreas como a engenharia naval, onde a precisão é tudo, será que a palavra, o termo exato, não é o que de fato constrói o mundo? A precisão da linguagem parece ser a base para a precisão da construção? Fica aí o pensamento.